Jesus, meus irmãos e minhas irmãs do Avivamento Japão de Anjo. Amém? Cumprimento também com a paz do Senhor Jesus a todos os demais irmãos, né? Independente da placa denominacional, somos um só no Senhor, né, irmãos? Sou o pastor Márcio, para quem não me conhece, né? Minha esposa missionária Kátia, nós estamos já há 11 anos, indo para 11 anos, né, pastoreando a Igreja do Avivamento Japão aqui em Anjo. Nossos pastores são o pastor Takayama e a missionária Cida, né? Eles são pastores presidentes do ministério e estamos aqui fazendo a obra do Senhor, né? No nome de Jesus, amém? Saudar todos os irmãos também do Ministério Avivamento do Japão, né? Os demais pastores com toda, né, a igreja que estão com eles. Deus os abençoe também no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, nós estamos aqui, né, para dar continuidade à lição, né, de número 3, que traz por tema a mordomia da alma e do espírito, amém? Nós estamos agora numa nova apostila, né? O tema da apostila, né, geral é tempo, bens e talentos. Como administrar bem, né? Ou como ser um mordomo fiel às coisas que Deus tem nos dado. Amém? Glória a Jesus. Semana passada nós estudamos sobre a mordomia do corpo físico, templo do Espírito Santo, né? E hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre a mordomia da alma e do espírito. Aprendemos, né, na primeira lição o conceito do que é mordomia. Então, mordomia é o que? Administração. Amém? Ser mordomo é ser administrador. Administrador. Então, nós somos administradores, né, da dispensa do Senhor, das coisas concernentes ao reino de Deus, de tudo aquilo que Deus tem nos confiado. E nós vamos aprender hoje na lição de número 3, então, sobre a mordomia da alma e do espírito. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem, né, focalizando aí, vai saindo na tela aí, né, o texto áureo, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai dizer: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos também ler, irmãos, a leitura bíblica em classe de Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 ao 22 e versículo 25, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Eterno e Querido, em Tua presença, meu Pai, neste estudo desta quinta-feira, nós estamos aqui te agradecendo por esta rica oportunidade, Pai, de podermos nos assentar, Deus, para ouvir mais, meu Deus, um pouco acerca, meu Deus, ó Pai amado Senhor, da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção por este ensino.
Espírito Santo de Deus, tudo que o Senhor me ensinou, dá-me graça para compartilhar com os meus irmãos e que cada um dos ouvintes, meu Deus, que virem, Senhor, meu Deus, este vídeo, sejam também edificados em o nome de Jesus para a glória do Senhor. Assim eu te louvo, Pai, te glorifico, Deus, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós vamos estar, né, aleluias, passando para os irmãos, de uma forma geral, né, conscientizar que ao lado do corpo, né, a alma e o espírito, também eles devem ser preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos alcançar 3 tópicos neste estudo. O primeiro, nós vamos conceituar alma e espírito. O segundo tópico, nós vamos relatar a mordomia da alma. E o terceiro, nós vamos apresentar a mordomia do espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos entrar aqui na introdução, né, deste estudo. Né? Nós vamos entrar na introdução deste estudo. Vai sair um quadro aí que diz obras do grego, né, que nós lemos há pouco, né, sobre Gálatas, né, sobre as obras da carne e as obras, né, do espírito. Então nós vamos aqui ver na introdução obras do grego, erga, né, vem de ergonomia, fala de trabalho repetitivo, prática, de um esforço, de movimentos físicos. Este termo tem a ver com a deliberação racional de se realizar uma obra. Logo, se associa a uma obra do espírito humano, uma deliberação. Fruto, né, do grego karpos, tem a ver com a linhagem genética, fruto, colheita, resultado de um trabalho, ou ganho de safra. Fala de uma natureza que no caso do crente é a divina, recebida quando na conversão. Amém? Aleluias. Então, nós vemos na introdução, nessa parte da introdução, que nós somos chamados, né, para trabalhar, né, para obrar, para fazer a obra de Deus, para ter, né, uma disciplina espiritual, né, como um soldado, como um atleta, né, que faz ali como que movimentos repetitivos para alcançar, né, um êxito, né, no seu atletismo, na batalha, na luta, né? Então, para isso preciso ter muito empenho, perseverança, trabalho, né? Então, essa ergonomia que vem do grego são obras, né? Obra fala, irmão, né? De suor na camisa, trabalho, muito empenho. E o karpos, né, que fala do fruto, vem de uma linhagem genética. Então, ou seja, a laranja se dá em laranjeira, né? Maçã se dá em macieira, né? A uva se dá na vinha. Então, vem da sua genética. Então, aquele que está em Cristo vai produzir os frutos segundo Cristo. Amém? Vai produzir os frutos que vai caracterizar na vida do cristão o caráter de Cristo. Glória a Jesus. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para obrar, para trabalhar e para produzir frutos. Isso só é possível, irmão, se nós estivermos no Espírito. Amém? Se a nossa alma estiver coligada com o Espírito e não deixar pender, né, para as obras da carne. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos aqui continuar na introdução. A nova vida em Cristo nos posiciona diante das realidades terrestres e divina. Amém? Quem tem, né, quem teve um novo nascimento vai ter agora uma nova realidade, né? Tanto para a sua vida na terra como para a sua vida em relação a Deus, sua vida espiritual, né? Vai ser uma outra posição. Aleluia. Estão nos dando a percepção das dimensões físicas e espirituais e suas consequências.
Como diz em 1 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, com a nossa vida em Cristo, nós vamos ter, irmão, uma nova percepção de vida. A nossa visão ela é ampliada. Nós já vamos ter visão como visão de águia, né? E em Cristo nós vamos saber o que fazer e para onde ir. Glória a Jesus. Continuando na introdução, Gálatas 5, do 16 ao 26, que nós acabamos de ler, por sua vez, nos apresenta, né, essas realidades demonstradas e percebidas em nossas próprias vidas, através dos resultados das operações que se desenvolvem dentro de cada um de nós, seja elas obras na carne ou o fruto do Espírito. Então vai depender exclusivamente de quê, irmão? Do crente em si, né? Do indivíduo em Cristo em si, né? Se ele pender para as coisas do mundo, da carne, então as consequências, os resultados serão, né, das obras da carne, entendeu? Agora, se ele pender para as coisas do Espírito, né, se ele se sujeitar ao Espírito Santo, então, né, os resultados vão ser segundo o que o Espírito Santo produzir em nós, né, através do fruto do Espírito. E aí é que o nome do Senhor será glorificado e vidas serão edificadas e alcançadas através do testemunho de Cristo em nós, quando nós deixamos o Espírito Santo produzir o fruto nas nossas vidas. Glórias a Jesus. Então, só que para isso, irmãos, nós precisamos entender, né, que para ser um mordomo, né, da alma e do espírito, o homem tem que nascer de novo. Precisa ter aquele encontro verdadeiro com Cristo, aquela conversão genuína, verdadeira, né? Aquela entrega incondicional, aleluias, a Cristo. E deixar que essa ação poderosa do Espírito Santo venha, né, transparecer através das nossas vidas. Glória a Jesus. Porque, irmão, é o fiel Criador que nós entregamos a nossa vida. Aleluias. Então nós vamos já entrar, irmãos, no tópico de número 1. Nós vamos entender um pouco sobre o conceito, né, do que é a alma. Amém? O conceito do que é a alma. Então tem dois subtópicos, amém? Que é o significado da alma e 2, a origem da alma. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o significado da alma, amém? O significado da alma. Vai aparecer um quadro aí, né? Então, a palavra em hebraico, nefesh, né? E psique do grego, são os termos traduzidos por alma nas escrituras, significando a vida humana em todas as suas instâncias, seja física, a consciência e personalidade. Pode significar uma pessoa, do texto ali de Levítico 17, do 10 ao 15, como referência, um animal, do versículo 11, né, aí de Levítico, ou ainda a sede dos sentimentos, como diz ali Marcos 14, 34. A alma é movida por emoção, do latim emovere, que significa agitação. Logo, emoção é um impulso da alma com repercussões no corpo. E também por sentimentos, que nada mais são que reações às circunstâncias e fatos da nossa vida. Daí porque serem os mais variados e possíveis. Amém? Então, você vai ver ali que você tem uma alma, né? Aleluias. Através do que você deixa transparecer, né? Daquilo que você ama, que você busca, que você adora, né? Você vai deixar transparecer isso, né? Na reação, né, e na correção que a alma tem, aleluia, diante das circunstâncias da vida.
né, dos momentos da sua vida. Então, por exemplo, a emoção é um impulso da alma, né, gerando ali repercussões no nosso corpo, né? Então, por exemplo, quando você está no momento do louvor, né, no momento da adoração, você se emociona e isso vai repercutir no seu corpo. Você vai chorar, alguns pulam, dançam na presença de Deus. O seu corpo se agita por causa da emoção, aleluia, que a alma, né, agitada está dentro do homem. Então a alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, vontades, pensamentos. Amém? Então por isso que nós precisamos saber como nós vamos alimentar esta alma. Aí que está a importância, irmãos, de nós, aleluia, sabemos alimentar de forma correta, saudável a nossa alma. Glória a Jesus. Aleluias. Então, ela é, né, a alma é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, a personalidade ou a pessoa mesmo. Amém? A 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23, eu gostaria de estar lendo para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que diz: portanto, invoca a Deus por minha testemunha sobre a minha alma, de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Então Paulo está aqui, né, falando para os irmãos de Corinto que para poder poupá-los, né, ele não voltou a Corinto. E a única testemunha era Deus diante da sua alma, que ele assim resolveu fazer, né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, em um momento, eu creio que de luta, né, de provação, um momento muito difícil na vida e na vida da igreja de Corinto, ele, para poder poupá-los, né, ele não foi a Corinto, e isso ele sentiu na alma. E ele disse: Deus é testemunha do quanto eu sofri, né? Então nós vemos aí um testemunho da vida do apóstolo Paulo acerca do que ele sentiu na sua alma. Glória a Jesus. Então, nós vemos que, do ponto de vista, irmãos, teológico, a alma e a sede, então, nas emoções, para os irmãos poderem entender, recapitulando aqui, dos sentimentos, conforme até mesmo Jesus expressou no seu contexto, lá no Getsêmani, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Por isso que ele fala, né, no contexto, ficai aqui e vigiai comigo. E que Jesus estava sentindo uma luta muito grande, né? Ele estava passando por um momento muito difícil, né? Ali já começou o sofrimento, né? Um sofrimento na alma, no psicológico dele. Então ele sentiu no profundo da sua alma uma tristeza. Ele sabia o que ele teria que passar, isso ele expressou no seu corpo e falou com os discípulos: me ajude em oração, ore por mim, estou profundamente triste, a minha alma está sentindo isso. Então nós temos aqui uma base bíblica acerca da manifestação da alma da pessoa, não é? Então, nós vamos ver aqui então no subtópico de número 2, né, da onde surgiu a alma, a origem da alma, amém? A origem da alma. Então vai sair um quadro aí, a origem da alma. A alma e espírito são intrinsecamente unidos, ao ponto de não sabermos dividi-los, sendo esse somente um ato divino. Amém? Só Deus, irmãos, pela sua palavra, pode alcançar a divisão da nossa alma, do nosso espírito. Só Ele enxerga, só Ele vê, só Ele nos conhece. E a referência aqui de Hebreus, né, 4:12 diz que a palavra de Deus ele é mais poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, e que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Então, só Deus, em sua palavra, pode alcançar, né,
a alma, a divisão ali da alma e do espírito. Aleluias. Amém, meus irmãos? Então, ambos são parte imaterial do ser humano. Então, o espírito e a alma estão estritamente, de forma, né, intrínseca, unidos, né, ao ponto de não sabemos dividi-los. Então, é impossível separá-los, viu, irmão? É impossível. Então, nós vamos entender aqui algumas, na verdade, aqui, 3 teorias da origem da alma. Amém? 3 teorias da origem da alma. A primeira teoria da pré-existência, a segunda teoria do criacionismo, né? E a terceira teoria, a participativa. Amém? Então a primeira teoria, ela vai falar sobre a teoria da pré-existência. Amém? A pré-existência. Então nós vamos ver aqui, né, na teoria da pré-existência, e você pode olhar o quadro aí, afirma que a alma existe anteriormente ao corpo, sendo distinta deste. Olha só. Segundo essa teoria, podendo passar por sucessivas encarnações e reencarnações na busca pela evolução e plenitude. Então você pode ver que é, né, uma teoria anticristã, antibíblica, que não tem base nas escrituras. Amém? É uma teoria que geralmente quem crê são os espíritas, os budistas, os hinduístas, que eles creem que se você fazer alguma coisa boa, se você for uma pessoa correta nessa terra, em outra vida, quando você morrer, você vai reencarnar em outra vida, né, em uma posição de destaque, numa vida privilegiada, né? Se você fizer coisas ruins e for uma pessoa má, você vai morrer e reencarnar em uma outra vida, num macaco, num elefante, num inseto, num objeto, numa madeira, porque eu já tive contato com budistas brasileiros, budistas praticantes mesmo, que eles creem que a matéria, o plástico, a madeira é vida, né? Então eles creem que a pessoa pode reencarnar em qualquer ser vivo ou não vivo, né? Para nós, não vivo, né? Porque a matéria não tem vida, né? Mas eles creem que tem. Então, essa teoria, para nós, ela não tem fundamento. É um dos pontos fundamentais, principalmente do espiritismo, irmão, né? Mas não tem. A Bíblia diz que ao homem foi-lhe ordenado morrer uma só vez. O que passar disso é o juízo de Deus. Amém? Por quê? Porque todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. Romanos 5,12 fala que todos os homens pecaram. Eclesiastes 7,20 vai falar que não há um homem sequer que procure fazer o bem, que nunca peque. E que nunca peque, né? Por isso que o sangue de Jesus, irmãos, é quem pode nos purificar de todo pecado. Então quem crê em Jesus, ele é salvo pela fé e tem entrada a esta graça de Deus. Então em 1 João 1,7 vai falar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando o quê? A confissão, a reconhecimento, a conversão, a uma entrega. Aleluias. Amém? E aí a nossa alma é salva. A nossa alma é salva. Então, o budismo, né? O budismo, o espiritismo creem que se a pessoa fizer alguma coisa boa. Então, é a salvação né, que a pessoa compra por obras, né? E sem a entrega ao verdadeiro Deus. Então, não tem base bíblica para nós cristãos. Amém? Aleluias. A Bíblia diz em Provérbios 28,13 que aquele que confessa o seu pecado e o deixa alcança misericórdia. Aleluias. A segunda teoria é o criacionismo, né? O criacionismo. Então, no quadro afirma, né? O criacionismo afirma que Deus dedica-se à criação de almas diariamente e que habitarão em corpos que serão concebidos, né? Então, é uma teoria, né, que não tem, ela carece de base bíblica, né, para a gente poder crer nisso, né? Não é aquela teoria do criacionismo, né, que nós cristãos
né, cremos, né, sobre a criação da terra, né, a criação dos animais, a criação do homem, né? É uma criação é uma teoria, né, baseada em um pensamento filosófico grego. Então, que não tem base bíblica. Então, eles creem, né, nessa teoria que quando a pessoa nasce, aí Deus ele vai lá e dá o espírito, né? Mas não tem base bíblica essa teoria, irmão. Então, a terceira teoria é a que os cristãos, né, aleluia, os crentes, né, que amam a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, eles creem que é a teoria participativa. Amém? A teoria participativa. Então, aí no quadro vai sair. Essa teoria tem fundamentação bíblica e nos parece a mais apropriada. Nela, Deus cria o ser humano em sua totalidade, ou seja, nas instâncias material e espiritual. Textos como Zacarias 12:1, né, e Eclesiastes 11:5 e Salmo 139 nos dão uma dimensão exata do homem como um ser total, né? Total é corpo, alma e espírito. Amém? Então, além do que a salvação de Cristo se estende à totalidade do ser humano. Olha só, além do que a salvação de Cristo se estende à totalidade do ser humano, no presente e projetando a eternidade. Amém? Deus salva o ser humano quando ele entrega a sua vida a Cristo e já projeta a vida dele à eternidade. Quem entrega a sua vida a Cristo, né, já tem a sua eternidade garantida. Já está essa predestinação que eu creio, já está predestinado, aleluia, às moradas eternas, né, o seu lugar garantido no céu, na companhia do próprio Deus. Glória a Deus. Salvando a alma, né, no presente, Deus salva a alma no presente e glorifica o corpo do cristão no futuro. Como eu disse para os irmãos, nós ainda temos esse corpo, mas um dia, aleluia, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, ou aqueles que morreram em Cristo, né, os seus corpos ressuscitarão, né, incorruptíveis, e aí a alma do cristão que já está com o Senhor, quando ele partiu, né, para Cristo, vai receber esse corpo ressuscitado, glorificado. Os crentes em Cristo Jesus que estiverem vivos, terão os seus corpos de forma instantânea glorificados e subir ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Aleluia. Então esse é o processo, né, que Deus ele opera na vida do cristão, né, o processo da salvação da sua alma, né, da sua alma. Então Deus, quando ele vem para salvar o ser humano em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Então essa teoria que nós cremos, a teoria participativa. O que? Significa que, aleluia, que a teoria, irmãos, participativa, aleluia, é, glória a Jesus, quando Deus fala, né? Zacarias 12:1, fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aleluias. Amém? Glórias a Jesus. Então, todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos mais mistérios da fé pela qual devemos nos curvar humildemente diante da sua magnitude, né? Como Deus faz exatamente, né? Nós não sabemos, mas pelo que a Bíblia ensina, Deus, no momento que um homem ele é concebido, né, no ato ali do sexual entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, naquele momento ali que é concebido, para Deus já é considerado um ser humano. Então ali o Senhor já cria também a alma. Então
Ali tem, por isso que fala a teoria participativa. Deus, ele participa no momento da concepção entre o casal. Aleluia. No momento que a mulher ela fica grávida ali, né, no ato da relação sexual entre o casal, Deus já deu também ali, participa ali daquela formação daquele ser humano, dando já a alma e o espírito. Amém? Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus vai prestar contas com todos aqueles, né, que abortaram. A Bíblia diz que o Senhor vai prestar conta. Tem um profeta onde a Bíblia diz que o Senhor, né, vai prestar conta com o sangue das almas. Ainda está falando almas. O sangue das almas do inocente. Está falando do aborto ali. Deus vai prestar conta. Amém, irmãos? Então nós vemos aí, aleluias, o conceito da originalidade da alma. Da onde veio? É Deus, né? Quem coloca a alma e o espírito no momento da concepção no momento da vida do casal ali. Aleluia. Glórias a Deus por isso, né, irmãos? Nós vamos também para o conceito, né, de espírito. O conceito de espírito. Então vai ser um quadro aí, a conceituação do espírito. Então, no hebraico, ruach, né, e pneuma do grego. Amém? Espírito em hebraico é ruach. E espírito em grego é pneuma, que falam literalmente de respiração, respirar, soprar, são os termos traduzidos por espírito. Cristo afirmou que Deus é espírito. Então, por essa afirmação, podemos depreender, né, que espírito é a sede da inteligência humana, das virtudes, da personalidade. Depreender, irmão, é mesmo que perceber, que deduzir, que concluir, é chegar ao conhecimento de alguma coisa, tá? Aleluia. Então, nós podemos ver, né, que é no espírito humano que o Espírito de Deus confirma a salvação. Amém? É no espírito humano que o Espírito de Deus confirma a salvação. Aleluia. Como diz aí Romanos 8,16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, maravilha! Então, o Senhor nos deu o quê? Um espírito por quê, irmãos? Porque é assim, né, o espírito humano que ele é regenerado. No momento do quê? Do novo nascimento. Porque em Adão nós temos o pecado original, né? A morte espiritual. Mas no segundo Adão nós temos o quê? Um novo nascimento. Uma nova vida. Né? Vem a obra de cura, de libertação, transformação, a obra de regeneração, irmãos. E é neste momento, né, que nós vamos começar a ter o discernimento que somos filhos de Deus, como Romanos 8,16. E o mesmo Espírito, está aí em maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, em minúsculo, aleluia, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, aí que nós entendemos que o Espírito e a alma estão coligados um ao outro. Aleluias. A alma, sede das emoções, desejos, vontades, pensamentos, né? E o Espírito, para que serve? É nesse sentido. Se Deus testifica no nosso espírito que nós, pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus, esse Espírito vivificado, esse Espírito que o Senhor nos trouxe à vida novamente, aleluias, para que nós possamos ser reconciliados com Deus através do sangue de Cristo, é para que nós venhamos a partir daí ter uma nova vida, um relacionamento com Deus, né? Uma vida, aleluias, né, transformada por Deus, uma nova criatura, como a Bíblia diz, nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos estar então agora, aleluias, indo para, né,
tópico de número 2. O tópico de número 2. Amém? Que vai falar sobre a mordomia da alma. O homem interior. A mordomia da alma. O homem interior. Amém? Glória a Jesus. Primeiro nós vamos entender um pouco sobre o que é tricotomia. Amém? A tricotomia do homem, no primeiro subtópico do tópico 2. A tricotomia do homem. Então vai sair um quadro aí. Então o problema da tricotomia versus dicotomia pode ser resolvido se tomarmos por base a Trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos entender Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos entender sobre, né, a Trindade, olhando para as semelhanças dela na criação. Ou seja, por exemplo, no tempo, nós conhecemos no tempo o quê? Passado, presente e futuro. Olha aí, ó, uma tricotomia no tempo, irmão. A outra tricotomia no espaço, altura, largura e profundidade. Olha a outra tricotomia na matéria, sólido, líquido e gasoso. Olha a outra tricotomia na música, ritmo, harmonia e melodia. Então, a partir dessa realidade, somando o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que fala sobre nós termos o nosso corpo, né, guardado, preservado, irrepreensível, corpo, alma e espírito, para a vinda do Senhor, podemos então compreender que o ser humano, com uma imagem, né, que é a substância, e semelhança, que é a essência de Deus em seu ser, pode compreender a transcendência e a imanência divina, interagir com a criação física e visível, e espiritual e invisível. Amém? É um privilégio para nós conhecermos esta verdade hoje, irmãos. Porque hoje nós temos uma nova vida em Cristo, nós podemos ter um relacionamento, né, com Deus, aleluia, e com as pessoas nessa terra. Nós temos um espírito para quê? O espírito nós temos para se comunicar com Deus. Amém? Nós temos um corpo para quê? Para que nós possamos ter relacionamento com as pessoas na terra, com os da nossa família. E a alma, pastor? A alma é aonde nós vamos acumular, aonde nós vamos depositar. E aí que nós temos que tomar cuidado. Os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, né? Para que possamos, aleluias, fazer o quê? A vontade de Deus. Se o homem for fazer a vontade dele, é porque ele está buscando só as coisas dessa terra. Então a sua alma está aliada ao seu corpo físico. E tem que tomar muito cuidado com o corpo, a carne. Ele não se converte, irmãos. Ele não se converte. Se a alma se aliar aos desejos, se a alma se aliar ao corpo e buscar só os desejos, os prazeres dessa terra, a pessoa, né, ela não vai ter uma nova vida, não vai ter uma conversão. Mas quando a alma se alia ao espírito, não que vai deixar o corpo de lado, aí vai cuidar do corpo, viver na vida, né, uma vida nessa terra, no corpo físico, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, né? E o pecado, pastor? Nós não estamos livres do pecado, nós somos salvos do pecado, mas não livres, ele está nos rodeando, o pecado nos rodeia de perto, né? Mas, se nós estivermos em Cristo, a nossa alma aliada ao nosso espírito, nós vamos conseguir modificar as obras do corpo. Aleluia, pelo Espírito Santo que nos ajuda cada dia. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Oh, aleluias. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ver aqui, né, o Paulo dizendo em Romanos 7:22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Oh, glória. Amém? Olha só o que o Paulo diz em Romanos 7:22, porque segundo o homem interior, está falando da alma dele, do espírito, os dois aliados. Aleluias. Tenho prazer na lei de Deus. Irmão, é só em espírito que nós podemos adorar Deus, louvar o Senhor, buscar Ele, buscar na palavra. Só em espírito. E aí, através do espírito,
Nós vamos alimentar a nossa alma com aquilo que edifica, com aquilo que é bom. Aleluia! E a alma e o espírito unidos vai levar o nosso corpo, aleluias, a fazer a vontade de Deus também. Amém? Vamos ver o que 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 16, 17 e 18 diz. Abra lá comigo, meu irmão, 2 Coríntios capítulo de número 4. Amém? Versículo de número 16, 17 e 18. A minha versão aqui na Bíblia está King James, tá? Diz assim, ó: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, tá falando do corpo físico. Corpo físico. Olha só, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Como isso é possível, pastor? Quando nós estamos buscando ao Senhor em espírito, a nossa alma vai estar aliada ao espírito. Mas Paulo está dizendo aqui, ainda que o nosso exterior, né, se corrompa, envelheça, adoeça, o interior vai sendo renovado. Paulo não está dizendo que isso acontece sempre, isso é rotineiro. Paulo está dizendo, ainda que, amém? Está supondo, o nosso interior se renova dia após dia. No 17, pois as nossas leves aflições, olha só, e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha a alma sendo preenchida. E é isso que o mundo não conhece. E é isso que o gentil ímpio não conhece. O ímpio corre para todo lado, vai atrás de tantas coisas para tentar suprir o vazio dentro da sua alma, que é o espaço que Deus ele reservou para todo ser humano que se entregar a Deus. Corre para lá e para cá, vai em viagens, vai em festas, está rodeado de pessoas, tem fama, tem dinheiro, mas nada preenche o vazio dentro do homem que é só de Deus. Amém? Isso aqui, ó, esse peso eterno, né, na Almeida, esse peso eterno de glória muito excelente, dentro do ser humano, aleluias, é só Deus, aleluias, que tem para dar para os seus eleitos, para os seus escolhidos, para a sua igreja. No 18 diz, sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que não se pode enxergar. Olha só. Aleluias. Mas, olha só, os elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Então ele está dizendo, fixamos nossos olhos naquilo que não se pode enxergar, e não naquilo que se vê, que se pode enxergar. Porque o que se vê, irmão, é aparente, é transitório, é temporário. Amém? É ilusório. Mas o que não se vê, olha só, e isso aonde, né, o cristão tem aquele privilégio, pelos olhos da fé, os olhos espirituais, nós fixamos os nossos olhos, nós enxergamos como olhos de águia aquilo que um homem gentil não consegue enxergar. Então você pode ver aqui, ó, o corpo pode até se corromper no versículo 16, né, desgastar, mas o interior está sendo renovado, está sendo fortalecido. Aleluias. As lutas vêm, as aflições vêm, aleluia, e os nossos olhos que? Espirituais, amém? Os nossos olhos espirituais vão estar sendo sempre abertos. Os nossos olhos espirituais vão estar sempre abertos. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que vemos. Glória a Deus. Aleluias. E se nós estivermos em Cristo, os nossos olhos espirituais, eles serão abertos. E nós vamos ver
além do que um homem natural não pode ver. Oh, maravilha, Jesus! E a esperança vai sendo fortalecida cada dia mais. A nossa confiança no Senhor vai ser a cada dia mais radiante. Aleluia, Senhor. A nossa fé vai sendo aumentada dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui para o ponto 2, para nós corrermos. Vamos aprender sobre a mordomia da alma. Amém? Como administrar bem essa alma. Então a Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Então você cuida da sua alma, meu irmão. Nós temos que cuidar da nossa alma. Que dentro do nosso coração queime, dentro da nossa alma, queime por desejo de coisas eternas, coisas espirituais, coisas que são de Deus. Porque se a nossa alma assim tiver, nós estaremos com o nosso corpo em espírito, buscando, aleluia, ao Senhor nesta terra, servindo ao Senhor nesta terra, sendo um fiel mordomo, aleluia, tudo que Deus tem nos dado. Então administre bem a sua alma, cuide da sua alma, irmão, aleluias, amém? Então alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Então vai sair aí um quadro, né, sobre a importância, né, que tem, aleluias, nós administrarmos bem a nossa alma. Então no quadro aí, né, o que seria conservar irrepreensível a alma? Se considerarmos a queda, não teríamos então nada a preservar, e sim a salvar. Oh, glórias a Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, em Cristo, nós mudamos, né, de pior para melhor. Amém? De pior para melhor. A pessoa que diz, só foi eu entrar na igreja, só foi eu entrar nos caminhos do Senhor, tudo piorou, então não teve uma entrega verdadeira. Porque quem busca Deus, quem se entregou ao Senhor verdadeiramente, irmãos, reconhece o quanto nem merecedor é deste reino, nem merecedor é desta salvação. Ele se sente privilegiado. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Que esse corpo, a alma e o espírito que Deus nos deu precisam ser preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como o apóstolo Paulo disse em Corinto, né? E já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por si mesmo, por remissão dos meus pecados. Então nós passamos, né, a ter uma vida de entrega. Logo, então, aí no quadro, podemos afirmar que conservar nesse texto fala de preservar a regeneração realizada no novo nascimento. É cuidar, né? Então, da mesma forma em que o Senhor abre os nossos olhos, nos dá uma nova vida, uma nova roupagem, né? O Senhor nos transforma, precisamos preservar isso que o Senhor fez no início da nossa caminhada, né, até os dias de hoje. Quantos crentes, né, com o passar dos anos, foram deixando, foram desleixando, foram relaxando, né, o que era para ele pecado, né, há 50 anos atrás, hoje não é mais, né? Então nós precisamos ter, irmão, uma retidão com o Senhor. Nosso Deus é um Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com sua palavra, irmão. Então, se apegue a Deus, se apegue à palavra de Deus. E você vai ter uma vida preservada, irrepreensível até a vida de Jesus. Amém? Então, nós vamos ver aí, né, 2 pontos, né, sobre a mordomia da alma. 2.1, a necessidade da alma. Amém? A necessidade da alma. Então essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. Como eu falei para os irmãos, só o seu relacionamento com Deus
vai preencher a necessidade que você tem dentro da sua alma. Amém? Oh, glórias a Jesus. É só em Cristo que nós vamos ser saciados. Então vai sair um quadro aí, a necessidade da alma. Os Salmos 22 e 42 falam de uma alma sedenta de alimento e conforto, que só podem ser adquiridos de alguém que a possa suprir. Quem é, irmão? Deus. Amém? Nesse caso, o seu Criador, que a faz com necessidades que só Ele pode contemplar. Deus te criou, Deus te formou, Deus te fez esse ser, Ele te conhece, então Ele sabe o que é bom para você, só Ele sabe como te preencher. Oh, que lindo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, como o Salmo 23 diz, né, do 1 ao 3, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha a alma sendo saciada todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos anos. Ei, glórias a Deus, irmãos. Só Deus pode saciar. Amém? Glória a Jesus. Então nós temos essa necessidade e só Deus pode supri-la. Aleluia. Também a nossa alma precisa, no 2.2, de santificação. Amém? Então, glórias a Jesus, nós vamos ver aí um quadro, né? A santidade é relacionada com a manutenção de nossa natureza ideal, aquela que se assemelha a Deus. Então nós precisamos ter uma alma pura, né? Uma alma que é lavada e redimida pelo sangue de Jesus, né? A nossa alma precisa do Senhor para que possamos, né, sermos puros e santos diante de Deus. A nossa alma não pode estar manchada, suja, né, com os desejos, sonhos e vontades, né, pecaminosos que não agradam a Deus. Amém, irmão? As pessoas hoje estão com a alma toda manchada, toda suja por causa do pecado. Não fala de Deus, tô longe, fala de igreja, tô longe de igreja. Quero um mundão, quero viver a vida. Eles falam assim, quero aproveitar minha vida, a vida passa. Isso é um erro, irmãos, isso é um erro. Quero aproveitar a minha vida neste mundo, que o mundo pode oferecer. O mundo passa, eu vou crescer, envelhecer e não vou aproveitar nada. E Jesus disse, o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder, olha aí, ó, aparece a sua alma. Não santificou a alma, não entregou a sua alma a Cristo, né? Pode um homem comprar a sua alma por alguma riqueza? Não pode. Amém? Glórias a Jesus. Então nossa alma precisa ser santificada. É uma necessidade de ter uma vida santa na presença do Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Por quê? Irmão, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Já é um privilégio. Então nós temos que agradar ao Senhor. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também em Hebreus 12:14, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Aleluia. Por isso que o ser humano precisa reconhecer em sua alma o quanto errou, o quanto pecou, e reconhecer o estado em que ele se encontra, o estado de pecaminoso que se encontra, né, na sua alma, né? Aleluia. Nós precisamos também, né, no 2.3, para nós irmos para o tópico 3 e encerrarmos, né, sobre a santificação dos pensamentos. Temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, o que permeia os nossos pensamentos, irmãos. Amém? Vimos que a alma é a sede das emoções,
dos sentimentos e também ela é a sede dos pensamentos. Aleluia. Então, logo, sua mordomia deve zelar por tudo que preenche o pensamento do crente, conforme o ensino do apóstolo Paulo. Vamos ver o que diz a Bíblia em Filipenses 4:8, meu irmão. Abra lá comigo, Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Glória a Jesus. Amém? Filipenses, capítulo, vamos, Bíblia, capítulo de número 4, versículo de número 8. Diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso ocupe o seu pensamento. Aleluia! Glórias a Jesus. Aí ele dá uma dica, ó. E tudo que aprendestes, o que você deixa ocupar o seu pensamento, irmão? Das notícias? Do que falam? Né? Do que as pessoas dizem ao seu ouvido? Né? Ou do que você aprendeu da parte do Senhor? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Irmão, você é o que você pensa. Vou repetir. Você é o que você pensa. Amém? Então, se você tem os pensamentos alinhados aos pensamentos de Deus, você vai ser um homem e você, irmã, uma mulher de Deus. Por isso que Deus, ele fala que os pensamentos do homem natural, né, não são os pensamentos do Deus Todo-Poderoso, porque os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados, muito mais altos. Amém? Então, quando nós vamos buscando ao Senhor, os nossos pensamentos estarão alinhados aos pensamentos de Deus. Meu irmão, o que você está fazendo, irmão? Estou pensando nas coisas concernentes ao reino de Deus. Estou pensando na obra de Deus. Estou pensando nas almas perdidas. Estou pensando em como vou, pela graça, o poder, a direção do Espírito Santo, né, trabalhar em tal área na vida da igreja. Os pensamentos estão ocupados com coisas divinas, com coisas que agradam ao Senhor. Então os nossos pensamentos precisam ser, irmãos, santificados. Amém? Vai sair um quadro aí sobre a santificação dos pensamentos, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Amém? Irmão, olha só. Do coração, por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, do coração, né? Coração, alma. Coração, alma. Amém? O coração é a sua alma, irmão. Então, do coração, da sua alma, parte o quê? Os pensamentos. E através dos pensamentos, né? A prática, né? Fisicamente falando. Aí vem morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Se a alma da pessoa é alimentada com coisas ruins, se a alma da pessoa é alimentada com adultério, prostituição, com furtos, né, com vícios, então o que vai acontecer? Ela vai começar a pensar nisso. Se dentro do coração dela tá essas coisas, dentro da alma dela tá essas coisas, né? Aí o que ela vai acontecer? Vai partir para o pensamento. E do pensamento, a pessoa vai praticar. Amém? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa está com a alma impregnada de coisas do mundo, de pecados, ela vai só pensar nisso. A mente dela vai ser permeada por esses pensamentos. E do pensamento da mente, passa para a prática. Passa para a prática. Agora, quando a alma do cristão ela é
recheada das coisas de Deus. Ela vai pensar as coisas de Deus e praticar as coisas que Deus ensina. Ô glória, então que os seus pensamentos, meus irmãos, sejam pensamentos segundo o pensamento de Deus. Ainda no quadro, portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Amém? Então, ou seja, antes de você fazer isso, você pensou. Por exemplo, uma pessoa que hoje mesmo no Brasil está, né, o Brasil lá na região de Goiás, está passando por um drama muito grande, né? Tem um homem assassino, né, em série, que está solto no meio do matagal lá. Ele invade as casas, rende pessoas, né? Se a pessoa tiver arma ou munição, ele pega das pessoas, né? Come, faz o que ele bem entender. Se ele quiser matar, ele mata. Ele está sendo procurado pela polícia, vários helicópteros, vários policiais, mas uma tropa de policial está atrás deles e não conseguem achar ele. Então, tudo o que ele fez até hoje, das pessoas que ele matou, dos crimes que ele cometeu, tudo partiu do coração e tudo foi maquinado aqui, ó, pensado, muito bem pensado para ele pôr em prática. Então tome muito cuidado com o teu coração, com os seus pensamentos. Então, para que você possa fazer algo, antes você maquinou, né? No seu pensamento. Então, temos que tomar cuidado. Aleluia. 2 Coríntios 10:5 diz: destruindo os conselhos e toda a altivez, né, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo nosso entendimento à obediência de Cristo. Amém? Aleluia. Então, irmão, qualquer tipo de conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, irmão, olha, você rejeita. Amém? Rejeita. Fica com a palavra. Fica com aquilo que Deus ensina. Fica com aquilo que Deus te ensinou desde quando você se entende por crente, desde quando você nasceu de novo. Preserva isso, irmão. Preserva os primeiros rudimentos, os princípios de Deus para a sua vida. Aleluias. E o Deus de paz será contigo. Né? O que você faz, como o apóstolo Paulo está ensinando aqui em 2 Coríntios 10:5? Levando cativo todo entendimento. Amém? Então ocupe os seus pensamentos. Glória a Deus. Com as coisas de Deus. Todo entendimento. Ou seja, aquele crente que ama a palavra, que ele lê, ele quer entender. Então isso é levar cativo todo entendimento. Ele quer entender, ele estuda, ele se ocupa com as coisas de Deus, ele pesquisa, ele medita na palavra, ele se alimenta da palavra, ele come do livro. Então ele passa a entender a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Então o que vai acontecer? Ele vai levar esse entendimento cativo à obediência de Cristo. E assim o Senhor estará ajudando a mim e a você a obedecermos a Deus em sua palavra. Glórias a Jesus, amém, meus irmãos? E nós vamos para o terceiro tópico, né? Que na verdade é praticamente só o resumo da leitura bíblica em classe, né? Sobre a importância da mordomia do Espírito, amém? Né? Como a Bíblia diz lá em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então vai sair um quadro aí. No quadro aí, irmãos, está Gálatas 4,16, mas é 5,16, tá? Andando em espírito. Então, andar no espírito não é satisfazer as concupiscências da carne. Devemos tomar a pessoa de Cristo como paradigma, pois ele em tudo cumpriu em sua vida a vontade de Deus, do deserto à cruz. Irmão, Cristo dedicou toda a sua vida no seu ministério nessa terra à vontade de Deus. E assim deve ser eu e você, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nesta nova vida que Deus nos deu, seja em dedicação ao Senhor, andando em espírito, no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, para cumprirmos, ou seja, realizarmos a vontade de Deus dentro da obra do Senhor, na casa de Deus,
né, concernente às almas, nessa grande comissão, aleluia, que Deus confiou a mim e a você, de pregarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso só é possível se nós andarmos no Espírito. Amém? Então, em primeiro lugar, aleluia, para você administrar bem o teu espírito, você tem que andar em Espírito. Amém? Por quê? Porque é uma luta. Ali em Gálatas 5 fala que há uma luta contra a carne e contra o Espírito. Um se opõe ao outro para que não façais o que quereis, né? Então, nós precisamos nos esforçar, irmãos, para andarmos em Espírito, no Espírito, né? E assim nós estaremos fazendo a vontade do Espírito, não é jamais a nossa vontade, a vontade do Espírito Santo. Se você andar no Espírito Santo, o que vai acontecer? No ponto de número 2, aí do tópico 3, você vai frutificar. E Cristo nos chamou para frutificar, para nós darmos frutos. Então, essa é a mordomia do Espírito. Isso é administrar bem o seu Espírito, andar em Espírito. Amém? Fazer a obra de Deus em Espírito. Pregar no Espírito. Oh, glórias a Jesus. Cantar em Espírito. E a Bíblia diz que o Senhor fala lá em João 4, né? Que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Como nós lemos há pouco, é em Espírito, no Espírito Santo, que o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então, o nosso Espírito nos foi dado para nós termos a comunicação com Deus, para nós nos comunicarmos com o Senhor. Nós somos, irmãos, a coroa da criação. Quando Deus fez o homem, a mulher, ele viu que era muito bom. Então nós precisamos louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor em nosso corpo, alma e espírito. Administrar bem o nosso corpo, cuidar do nosso corpo físico, sim. O corpo físico precisa ser cuidado, não precisa comer qualquer coisa, tem que tomar cuidado de não comer qualquer coisa, tem que tomar cuidado em comer em excessos, dormir bem, descansar bem, fazer exercício físico, né? Ter uma vida física saudável. Amém? Glória a Deus. Ter a nossa alma, né, recheada com as coisas de Deus, limpa pela palavra de Deus. E o nosso espírito, irmão, sujeito ao Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo. E assim, irmãos, nós estaremos, aleluia, servindo ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós vamos para, né, então, o resumo da lição de hoje, a síntese do tópico de número 1, que vai falar: a alma é a sede das emoções e dos pensamentos, o espírito, a fonte dessas emoções e sentimentos. 2. O homem é um ser tricotômico, isto é, constituído de corpo, alma e espírito, e a mordomia da alma envolve necessidades e santificação dos pensamentos. 3. A mordomia do espírito está amparada em duas esferas: andar no espírito e frutificar no espírito. Ponto central: a mordomia da alma e do espírito deve ser levado muito a sério pelos crentes. Glórias a Jesus. Aleluias, amém? Na conclusão aqui, irmãos, a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente partes da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso, Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que você continue, né, sendo ministrado pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo, Eterno e querido, nós louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome por Tua graça, por Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia para com as nossas vidas. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas no ensino desta
Meu Pai amado, quinta-feira, que os irmãos sejam edificados, que os irmãos sejam fortalecidos na fé, pela Tua santa palavra. Em o nome de Jesus Cristo, e nós possamos levar este ensinamento também à frente, a todos aqueles que forem também, meu Deus, assistir este vídeo para a glória do Senhor. Abençoe grandemente a cada um dos Teus filhos que se colocam, meu Pai amado, à disposição, meu Deus, de serem, meu Pai amado, mordomos do Senhor, dos bens do Senhor, que o Senhor confiou às nossas vidas nessa terra. Ajuda cada um dos meus irmãos a cuidar do seu corpo físico, da sua alma, do seu espírito, a ter uma vida de vigilância, uma vida, Senhor, de temor, uma vida, Senhor, meu Deus, de compromisso com a Tua palavra, de compromisso com o Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Pai, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por você ficar até o fim deste vídeo. Persevere na fé, meu irmão, em nome de Jesus, porque em breve Cristo vem. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal da nossa igreja Avivamento Japão de Anjo, se inscreva. Dê o seu like aí no joinha, né, para fortalecer o nosso canal, e aperte os sininhos, onde você poderá receber todos os novos vídeos que serão postados aqui. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações com o querido e amado doce Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Você confirma bem forte, dizendo aí na sua casa, amém. Deus abençoe, meus irmãos.